Fala minha gente. Começando a contar sobre uma das mais clássicas equipes de heróis dos quadrinhos da Marvel, escolhi pro vídeo de hoje um dos personagens mais icônicos e populares da editora. Então hoje vamos falar dos feitos do Senhor Fantástico, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Reed Richards nasceu de Evelyn Nathaniel Richards, e desde criança, ele já mostrava grande aptidão para ciências, e na adolescência, já tinha frequentado universidades prestigiadas como MIT, Caltech e Harvard, e aos 18 anos, já tinha 4 diplomas universitários. Agora adulto, enquanto estudava na Universidade Estadual de Nova York, Richards conheceu o estudante estrangeiro Victor Von Doom, mas o comportamento arrogante deste último causou desentendimentos entre os dois, e deu início à longa rivalidade que temos hoje entre os cientistas, agora como Senhor Fantástico e Doutor Destino. Reed acabou então sendo colega de quarto do seu conhecido do colégio, Ben Grimm, o que criou uma amizade duradoura entre eles, e também foi nesse período que Richards conheceu Sue Storm, sua futura namorada e esposa. Passado o tempo, Richards chamou seu amigo Ben, agora um astronauta, para pilotar uma nave espacial da qual ele havia projetado na época da faculdade, e quando o governo americano ameaçou retirar o financiamento da espaçonave, Reed decidiu levar o veículo para um teste de voo não supervisionado, na esperança dos federais reconsiderarem seu projeto. A tripulação era composta por Reed, Ben como piloto, Susan e seu irmão Johnny como passageiros, os quais haviam insistido para acompanhar Ben e Richards. No entanto, quando a nave saiu da atmosfera, ela foi atingida por raios cósmicos de grande intensidade, e como a blindagem tinha sido feita para aguentar níveis comuns de radiação, os 4 tripulantes foram afetados. Conseguindo voltar para a Terra, o grupo descobriu que seus corpos haviam sido modificados pela radiação do espaço, e cada um manifestou poderes diferentes, com Reed podendo se alongar como uma borracha, e convenceu o time a se juntar para usar seus novos dons em prol da humanidade. Assim, nasceu o Quarteto Fantástico, e desde então, temos a primeira família de heróis da Marvel e uma das equipes mais emblemáticas dos quadrinhos, que enfrentam desde gente como Doutor Destino, até seres cósmicos como Galactus. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. Falando do seu poder característico, vamos analisar sua elasticidade. O poder principal do Senhor Fantástico é controlar seu corpo em um estado muito maleável, podendo se alongar como um elástico e mudar de forma, assumindo em segundos a aparência de objetos geométricos e por aí vai, ou esticar seus membros. Quanto maior a distância que se estica, ou maior o tamanho do objeto que ele imita, mais fraca é a sua força geral. E graças a uma fisiologia tão maleável, Richards tem uma resistência incrível contra danos no geral, já que mesmo que ele seja pego de surpresa por tiros, seu corpo vai se moldar para absorver os projéteis sem sofrer lesões. Tancou ataques de campos de força que, ainda que tenham doído, não foi o bastante para nocautear. Golpes das garras do Wolverine provaram que não machucam. E se liga nisso, quando Coisa pensou que o Senhor Fantástico era o Doutor Destino, ele deu um murro sem dó no Richards, mas ele viveu para contar a história, tanto que seu corpo se moldou para absorver o impacto. E olha que o Coisa é um cara que desde sempre lutou contra o próprio Hulk. Além disso, Reed também pode diminuir sua massa para passar por lugares impossíveis para uma pessoa normal, e numa briga, ele tem a capacidade de moldar armas como martelos com suas próprias mãos, e também costuma prender os oponentes ao enrolá-los com seu corpo. Nas suas próprias palavras, ele pode se esticar até pouco mais de 450 metros de distância antes de começar a sentir dor, o que lhe dá muita engenhosidade para ajudar os outros integrantes do quarteto, como se tornar um estilingue para arremessar o Coisa, ou cobrir vários prédios durante lutas contra monstros gigantes. Ele também pode aumentar sua densidade, como quando aumentou seu tamanho e forma para se assemelhar ao Coisa, e sua força consequentemente subiu, ao ponto que ele conseguiu atordoar o vilão Massacre com seus golpes, personagem esse que tancou vários ataques do Hulk bem bravo sem problemas. Claro, isso aqui foi uma situação extrema e não é esperado que algo assim se repita, mas não deixa de ser algo bem relevante. Indo para um atributo básico, vamos falar da sua força. Sim, os músculos do Quarteto Fantástico são o Coisa, mas mesmo não sendo um sinônimo de força física, Richards mostrou em algumas situações que seus poderes o tornam mais forte do que uma pessoa comum. Ao se enrolar em um robô, ele fez pressão o bastante para desconectar a cabeça do androide, pegou o Coisa enquanto caía e não mostrou muito esforço fazendo isso, socou o Gárgula cinzento até ele bater em uma parede de tijolos e quebrar ela, e levantou pelo menos algumas vigas de aço em cada braço enquanto estavam esticados, então ele não é fraco. Na velocidade, ainda é algo a se surpreender. Novamente, o Senhor Fantástico não é um sinônimo de velocidade, mas também não é lento, conseguindo se desviar de vários oponentes de uma vez, evitar ataques de energia, e quando uma mulher caiu de um andar num prédio em construção, ele conseguiu esticar seu braço a tempo e evitou que a moça fosse de arrasta. Na inteligência, aqui o cara brilha. Desde que foi apresentado, e antes mesmo de ganhar seus poderes, Reed Richards é conhecido como um dos personagens mais inteligentes da Marvel e uma das maiores mentes dos quadrinhos em geral, e depois que recebeu suas habilidades sobre-humanas, seu intelecto só aumentou, ao nível que ele pode literalmente aumentar o tamanho do seu cérebro para acomodar mais informação. O cara é um verdadeiro gênio e um polímata, sabendo com maestria sobre qualquer área da engenharia, manja de robótica, ciência da computação, física, viagem entre dimensões e viagens temporais, química, biologia humana e alienígena, e por aí vai.
Ele possui uma inteligência tão brilhante que tem mais conhecimento sobre alguns campos de estudo do que civilizações alienígenas avançadas, como os Skrulls, que reconhecem a importância de saber o que o próprio Senhor Fantástico sabe, fora o fato que ele ainda tem memória fotográfica. Entre seus feitos, só para começar de leve, quando tinha 15 anos, Richard dividiu um átomo, e aos 25, fundiu um gene e criou uma nova forma de vida. Criou o Fantastic Car, que pode viajar acima da velocidade do som e se dividir, para cada parte ser pilotada individualmente. Reed também conseguiu ganhar o famoso Prêmio Nobel, mais de uma vez, e embora não tenha sido falado por quais avanços ele fez, pelo menos um desses prêmios foi por descobrir a zona negativa, uma dimensão paralela que é feita de antimatéria e tem leis da física diferentes quando comparada ao nosso universo. Ainda por cima, ele aprendeu rapidamente a língua de alienígenas e também já criou, com sucesso, um tradutor universal para se comunicar com seres de outros planetas. Criou as moléculas instáveis, material presente nos trajes do Quarteto Fantástico e de alguns outros personagens, e que se adapta aos poderes de quem usa. Justamente por isso a roupa deles não é danificada quando suas habilidades entram em ação. Inventou um campo de estudo que prevê, com precisão, eventos sociais futuros. Construiu uma espécie de portal para poder viajar entre realidades alternativas, produziu um antídoto que pode imunizar uma pessoa contra 16.000 tipos de veneno, desenvolveu um dispositivo que projeta memórias de forma visível, construiu uma máquina que poderia destruir um planeta. Junto com Tony Stark e Hank Pym, eles criaram um clone do Thor, o Ragnarok, e na sede do quarteto, fez uma sala que pode mandar pessoas selecionadas para viagens no tempo. E se liga nisso, quando Peter Parker revelou que descobriu uma nova forma de energia ligada à expansão do universo, que ele chamou de partículas Parker, o Senhor Fantástico mais tarde apareceu e disse que na verdade, ele que descobriu essas partículas antes, só não revelou porque sabia que uma descoberta dessas, em mãos erradas, seria bem catastrófica. E ainda por cima, o próprio Tony Stark às vezes acha que o Richards é mais inteligente que ele, embora aqui, devemos fazer considerações. Primeiro, o Tony já venceu o Reed no xadrez em 6 jogos simultaneamente, e já foi considerado, pelo próprio Richards, um construtor melhor. Porém, ainda assim, Reed já disse que era um pouco mais inteligente do que o Stark, mesmo que tenha dito que o Tony também era melhor no quesito multitarefa. Mas independente disso, nada diminui o fato que Reed Richards é simplesmente um dos seres humanos mais inteligentes da ficção. No combate, vamos analisar. Sejamos honestos, o Senhor Fantástico é um amante, não um lutador. O conceito do personagem é ser um homem da ciência e não um porradeiro. E quando se envolve em algum confronto, o que ele mais faz é conter seus oponentes ao usar seus poderes, os impedindo de se mexer, ou os distraindo e ganhando tempo para alguns dos seus planos envolvendo suas engenhocas científicas funcionarem. Logo, se usa mais estratégia e o conhecimento sobre usar seus próprios poderes. Porém, isso não quer dizer que o Richard seja um peso morto e incompetente quando o assunto é porrada. Pelo contrário, já foi afirmado que ele é um especialista em judô. E durante um treino em uma simulação, o Reed foi bater de frente com o Terrax, Blastar e Aniquilador juntos, vilões naturalmente poderosos, e que tinham seu nível de ameaça ajustado para serem enfrentados pela equipe inteira do quarteto. Só que mesmo assim, o Senhor Fantástico conseguiu derrotar os três, usando do seu senso estratégico e experiência. Então mesmo sendo melhor cientista do que combatente, o cara sabe se cuidar. Nas fraquezas, ele tem algumas preocupações. Pelo seu corpo se comportar como uma borracha, o Senhor Fantástico demonstrou, pelo menos uma vez, que caso seja exposto a baixas temperaturas, seria afetado como um material emborrachado, como quando ele foi preso, esticado e congelado, o que restringiu seus movimentos, e ainda que tenha se libertado com um bom esforço e voltado ao normal rápido, foi uma experiência dolorosa. Uma fraqueza realmente mais perigosa é uma ligação/sinergia que os membros do Quarteto Fantástico compartilham, porque embora possam ficar afastados uns dos outros no mesmo universo, se eles ficarem separados entre dimensões por longos períodos de tempo, seus poderes iriam diminuir ao ponto que acabariam sumindo. Richards mostrou que ataques elétricos também podem ser dolorosos e comprometem sua concentração caso ele esteja usando sua elasticidade, e a própria Mulher Invisível disse que o Senhor Fantástico precisa manter um foco constante para continuar com a sua aparência normal, porque caso ele ficasse distraído ou relaxado, seu corpo ia ficar inconsistente, como se estivesse derretendo. Agora no quesito limitações, ainda que Reed Richards seja absurdamente inteligente, tem coisas que ele próprio reconhece que não são seu forte. O Senhor Fantástico já falou pro Hank Pym que ele é o melhor bioquímico da Terra, embora também tenha afirmado que só precisaria estudar por algumas semanas para igualar o Pym na mesma área. E quando a Mulher Invisível ficou doente por causa de radiação, o Richards recorreu ao Dr. Octopus para buscar auxílio, dizendo que ele era o maior especialista do mundo no que é relacionado à radiação e o único que poderia ajudar. E mais, o Senhor Fantástico, mesmo sabendo que existe e que funciona, não acredita muito em magia e admite que não sabe nada sobre esse campo. E mesmo que o cara tenha uma mente imensa de inteligente, ele não é totalmente preciso sobre seus experimentos 100% do tempo, já que uma vez tirou os poderes do Tocha Humana por acidente. Enfim pessoal, é isso. Vimos que o Senhor Fantástico é realmente um personagem bastante interessante, e que seja pelos seus poderes, ou pelo seu cérebro incrível, Reed Richards sempre será um herói clássico, relevante e simbólico, e acima de tudo, fantástico. Por hoje ficamos por aqui. Antes de irem, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!